Lá. Só até aquela lá, até o iate, né? 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 Ok, gente, o meu nome é Raimunda Lúcia Lopes, muito conhecida como Dona Raimundinha, né? Eu tive uma infância como qualquer outra criança, só com um diferencial, porque aos 3 anos eu fui acometida da paralisia infantil, né? Fiquei alguns meses sem andar, mas depois eu tive uma vida normal, né? Eu vim de uma família de 15 irmãos, minha mãe, que já partiu dessa vida, foi a Dona Zélia. O meu pai é vivo ainda, né? Tem 95 anos, apesar de ser cego, mas é lúcido. Seu Antônio, conhecido como Seu Antônio Caboclinho. Aqui, eu moro aqui na localidade de Timbaúba, como conhecido como a localidade das famílias Caboquinho, que aqui todos os vizinhos são parentes, são os irmãos, primos, né? E minha mãe teve 15 filhos, todos, aos 3 anos de idade, ele morreu, mas aí minha mãe adotou uma outra e completou os 15, né? Nós somos 6 mulheres e 9 homens, né? Eu sou a segunda filha, né? Eu sou a segunda filha, né, dos 15, e eu já viajei um pouco o nosso Brasil, né? Como eu falei para você, a minha infância, a minha adolescência foi como toda uma criança normal, né? Ajudando em casa, minha mãe nos ensinando, né? Eu fui alfabetizada, minha mãe que nos alfabetizou, nós ia para a escola, nós já íamos alfabetizadas, nós já sabia fazer o nome, conhecia as letras, né? E eu tinha muita vontade, toda a vida fui curiosa, eu tive assim vontade de aprender as coisas, né? De botar em prática as coisas que eu via. E aos 6 anos de idade, eu comecei a mexer na almofada da minha mãe, que era a renda de bico, que era o trabalho das mulheres, né? Que naquela época, depois dos seus afazeres domésticos, né? Era fazer a renda. E aos 7 anos foi que eu aprendi mesmo de verdade. Aprendi a fazer os biquinhos estreitinhos e para vender. A gente começava a fazer as rendinhas estreitas, 10 metros, né? Que a gente guardava e vendia em parelha. O que era parelha? Era a renda e o bico. A renda, ela tem 2 orelhas, ela é reta, e o bico daquela mesma renda era curvada, como seja um matamezinho. E a mamãe ensinou a todas as filhas a fazer a renda desde pequenininha, 6, 7 anos de idade. E nunca mais eu parei. Com 18 anos eu fui para Fortaleza, aí lá eu fui trabalhar. Assim que eu cheguei lá, eu fui trabalhar numa empresa Rendas e Bordado Mundica Paulo. Toda vida eu gostei de costurar. Eu pegava as saias velhas, cortava as blusas e eu costurava na mão. Nessa época a mamãe não tinha máquina. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Antigamente, a minha mãe me chamava de cavilosa. Cavilosa, trocada em miúdo hoje, é inteligente, viu? Então, eu pegava as saias velhas, que as blusas rasgavam as saias, eu fui cortar uma blusa. Quando eu cortei a blusa, que eu abri assim, sabe o que ficou parecido? Com uma calcinha. Ficou parecido, mas eu não desisti, né? Aí, depois, eu aprendi, né, sem ninguém, minha mãe botar na escola, aprendi a costurar mesmo, eu por minha conta, a costurar e a bordar. Sempre o Natal e o Ano Novo, eu ia passar as férias do Ano Novo lá na casa do meu avô, lá em Trairi. E a minha tia era bordadeira. Antigamente tinha as rabaias, que elas traziam aqueles trabalhos, aquelas coxas de cama para bordar. O Richelieu na máquina pedalando, na máquina pedal. Aí ela tinha um sonho de meio-dia, e eu, como muito curiosa, ia para a máquina. Ia fazer, às vezes eu errava, né? Mas mesmo assim eu aprendi assim, eu aprendi a bordar, a costurar da minha livre e espontânea vontade, né? Eu tive uma adolescência como qualquer outra, muito, muito boa, né? Minha mãe nos ensinava a trabalhar, fazia nossas tarefas de casa.
A minha irmã mais velha, elas iam pro roçado, plantar no inverno, mas meu pai. Já eu, por causa da minha dificuldade, da minha deficiência, eu ficava em casa para costurar, para cuidar dos mais novos, dos pequenos, né? E cuidar, que a mamãe cuidava, porque todos elas tinham um filho, né? E cuidar, mas eu nunca abandonei a minha almofada, sempre fazendo, sempre inovando, fazendo coisas diferentes, né? Na minha almofadinha ali. E naquela fase a gente brincava também, a gente ajudava a minha mãe nas tarefas de casa, fazia a nossa renda quando chegava da escola e brincar. E na época, nossa brincadeira era brincar de, não sei se vocês brincaram, de peão, aquela, né? De jogar de peão. A gente, Ave Maria, a gente brincava muito. Foi uma infância, que às vezes eu digo para os meus netos, muito diferente de hoje, muito mais diferente. E eu continuei trabalhando e eu comecei a fazer essa renda e a ficar conhecida. Quando eu fui para Fortaleza, eu também levei minha almofada. Lá eu tinha minha máquina, eu costurava para uma empresa que era Rendas e Bordados Mundica Paula, né, que era lá na São Paulo. Hoje ela está no Montésio, né? Então ela mandava deixar lá minha casa e eu costurava, mandava as peças tudo cortadinho, eu costurava, então eu me mantia, né? E ajudava a meus irmãos já com esse dinheiro que eu já ganhava, né? Eu comecei a trabalhar e, por causa da minha deficiência, eu não usava muleta, mas o meu corpo foi crescendo, meu corpo foi pesando, eu comecei, né, a sentir dor na costa. Aí minha tia trabalhava no Hospital Geral, ela me levou lá uma consulta e o médico disse, me lembro até hoje, o doutor Rogério disse que, olha, você precisa fazer uma cirurgia que você vai melhorar. Boa você não fica, claro, mas você vai melhorar porque a sua perna está encolhendo, o nervo está encolhendo e você vai melhorar, tudo bem. E até eu fiz essa cirurgia, fiquei 6 meses engessada em cima de uma cama, direto, né? Aí, nesses 6 meses que eu fiquei engessada em cima de uma cama, me deu um alerta para eu começar a escrever poesias, a escrever versos. Aí as meninas mandavam os versos lá para os programas da rádio. Uma vez até a Dail falou para mim, eu escutei lá falar no teu nome, o teu versinho que tu disse lá na rádio Assunção, na Rádio Assunção, né? Na Rádio Assunção, tudo bem. E eu tirei o gesso, né? Depois que eu tirei o gesso, eu não quis ficar parada. Comecei a mandar buscar os trabalhos lá. Aí, não é época de você fazer os trabalhos. Aí, mas não tem problema não, a sua máquina agora já é a motor, eu calçava a perna em cima do tambor e a outra pedalava, só apertava o pedal, né? Aí eu comecei a trabalhar, né? Ajudando toda a minha família e tudo. Aí eu tive uma oportunidade de ir para São Paulo. Depois de ir para São Paulo visitar, o meu tio estava lá. Eu fui com férias, passar um mês de férias. Esse mês de férias eu fiquei 5 anos. Fui trabalhar numa empresa, né, que também tinha bordado. Lá não tinha nenhuma bordadeira, né? Quando eu cheguei a trabalhar nessa empresa. E descobriu que eu era bordadeira. Eu fui ser a bordadeira dessa empresa. E fiquei ainda 5 anos, depois eu vim embora, né? Foi que minha mãe andava adoentada, eu vim embora diretamente para acabar tomar conta dela, né? Da minha mãe. E nessa época, eu comecei a formar um grupo de rendeira. Eu cheguei e vi que as rendeiras era uma reclamação, que ninguém dava valor ao trabalho dela, fazia uma peça, não sei quanto de fazer uma peça, ia vender na Canaã, aí chegava lá, não queria comprar, trocava, era por feijão, por arroz, por fósforo, porque era ozênio. Isso era nos anos 80. Eu reuni um grupo de rendeiras, né, 12 rendeiras, aí elas contavam a minha situação. Aí eu lancei um desafio para que a gente trabalhasse juntas, para ver se a gente... Eu já tinha um conhecimento lá em Fortaleza, no Mercado Central, né, que eu vendia algumas peças lá, já tinha mais ou menos um conhecimento, e eu me fortifiquei a levar essas rendas. Elas concordaram. Só das 12 rendeiras, só 8 concordou. Aí o desafio foi, nós não temos dinheiro para comprar matéria-prima e vender. O que a gente vai fazer? Cada uma faz uma peça e eu levo essa peça para a gente vender. E o apurado, nós compramos matéria-prima, as cartolinas, o que for preciso, e os bios, for preciso para fazer a renda, a gente começou esse trabalho aí. Das 12, só 8 concordaram. E é que não deu certo. Aí depois eu fui descobrindo outras
outras empresas que compravam renda, que foi a CEARTE, né, a Central de Artesanato, o próprio Mercado Central comprava, aquele Mercado Central antigo, comprava. A Eunice, que é essa Eunice muito falada, que é a rendeira da Canaã, a parenta nossa, ela comprava, né, o pessoal vinha comprar aqui na minha casa, né, que a gente começou a trabalhar. Aí a gente começou a sentir que a nossa renda não estava boa. A gente precisava ter um produto bem mais aperfeiçoado, mais bem acabado, entendeu? Mais aperfeiçoado nas costuras, e começamos a fazer curso. Eu trazia os cursos, né, para cá, mas eu continuando na minha renda, né, nessa trajetória, não só de me ajudar, mas ajudar as rendeiras daqui, muitas das rendeiras não sabiam que a renda de birro é uma cultura tradicional do município do Trairi, né? Eu comecei a repassar para elas, a explicar para elas, né? Aí elas foram entendendo, né, que hoje nós já temos um grupo bem mais forte, né? E essa trajetória da renda foi sempre... Eu sou professora, eu fui professora, eu sempre conciliei a costureira, que eu também no final do ano eu recebia, os vizinhos traziam os tecidos para fazer as roupas do final do ano, né? E professora. Quando eu voltei de São Paulo, que eu vi estes dois grandes problemas aqui da nossa comunidade, a das rendeiras, né, que faziam o seu produto e entregavam praticamente aos atravessadores nocivos, que compravam, só trocavam por alguma coisa, não valorizavam. E a escola, não tinha uma escola, só tinha a minha tia e a finada de todos, que já estavam se aposentando e pronto. Aí foi que eu cheguei à prefeitura, né, para o seu Jonas, né, aí conversei, né, ele foi, pois você vai ser a professora de lá. E aonde? Que tem escola. Eu construí um galpão grande de palha aqui no quintal e comecei a dar aula. Aí, nesse percurso, eu também já conciliava a renda com a escola, né, a renda com a escola. Em 92, eu fui convidada a participar de um congresso em Santa Maria, Rio Grande do Sul, de 5 dias, né? Um congresso interestadual, eclesial de bases, internacional, que era o tempo das SEBs, das comunidades eclesiais de base, né? Do tempo da Irmã Gertrude, para mais, né? Então, eu fui, né? E foi ficando um pouco... E sempre levando minha renda. E tinha uns espaços que era apresentando a cultura da sua região, né? Aí eu levei rapadura, levei renda, e lá no meio da plateia lá, eu cantava Mulher Rendeira, mostrava os produtos, e aí sempre eu levava uma mensadinha para fazer ao vivo, porque, gente, fazer ao vivo, principalmente a nossa renda, que é uma coisa, não é complicada, né? Mas é interessante, né? Como vocês conhecem, é interessante, foi muito bem aplaudida, muito bem reconhecida. E de lá para cá, eu continuei trabalhando com o grupo, né? Com esse grupo, fazendo as capacitações. Eu já fiz capacitações. Não, eu fazia primeiro as capacitações, depois eu repassava para o grupo, que era o SEBRAE, a CEARTE, SESEMAR, né, que é o SESC, né? O SESEMAR lá era uma instituição lá de Itapoca, que foi extinta, Serra, Sertão e Mar. E o SESC, né, Povos do Mar, que eu sou desde a primeira edição, e muitas e outras, o Instituto Mangará também, né, a Baixada Social, que foi também foi extinta, que é do Mundaú, né, do Edmar. Então, quanto ao lado cultural, eu tenho uma bagagem mais ou menos, porque é uma coisa que eu gosto, né, eu me sinto feliz, contente em poder fazer e transmitir. Já dei curso para a nova geração, né? Estamos parados agora por causa da pandemia, né? Mas a gente faz os cursos de aperfeiçoamento. Nós já estamos, a renda de birro de Trairi, principalmente do nosso grupo, já está num patamar mais elevado na qualidade, na inovação e diversificação da renda de birro de Trairi. Eu tenho muito mais de 40 anos nessa luta, né, da renda, para não deixar morrer essa cultura, principalmente agora que
as novas gerações sabem fazer, mas ela não adere, não querem, né? Porque você sabe que a valorização da renda de birro era para ser mais valorizada, né? Que é uma coisa que os nossos poderes públicos, né, e privados também, né, administradores, eles deviam ter um olhar mais presente, mais forte para essa cultura, principalmente no nosso município, que é a terra da renda de birro, com a Lei 14.696, né? É isso que eu luto para que essa cultura da renda de birro, ela não suma. É como eu digo no meu versinho, Trairi é uma cidade de praia, sol e vento. Não vamos deixar morrer a nossa cultura com o tempo, né? Sumir. Então, porque além de você fazer a renda, você trabalha 5 prismas. Esses prismas, elas estão presentes nessa pandemia. Ontem mesmo eu conversei com uma rendeira, que ela vinha atrás dos papelão e disse, amiga, se não fosse a minha almofada, o que seria de mim? Porque nós trabalhamos o físico, o mental, o emocional, o espiritual e o intelectual. Quantas e quantas vezes nós não estamos na nossa almofadinha rezando, cantando? O estresse, somos o estresse da nossa renda. Viu? E além de ser como uma terapia, gente, ela retarda o Alzheimer. Porque é uma coisa que você faz, que você está diretamente com a mente ali, batendo seus birrinhos, né? Nessa pandemia aconteceu uma coisa muito interessante. Antes da pandemia, nós tínhamos só 30, 35 rendeiras no grupo. Vocês sabem quanto tem agora o pessoal nos procurando? 54 rendeiras, espalhadas em 4 localidades. Pé do Morro, Timbaúba, Estrela e Trairi. Trairi pega a Boa Esperança, lá na Carnaúba Torta, até no Serrote, pessoal. Somos esse grupo, né? Somos esse grupo que faz parte da nossa associação Agroparte, né? E o que está mais próximo, claro que nesse tempo agora, o que está mais próximo, que eu estou falando nós, é a rendeira que mais próxima da Timbaúba, né? Que está em contato, que está nos ajudando, que está recebendo o produto, que está picando os papelões, que está indo deixar na casa das rendeiras que precisa, pegar o produto, que está furando os birros, outras que está colhendo os espinhos, tá entendendo? Então, esse grupo, cada vez mais, quem está procurando se fortalecer mais. Como se fortalecer? Unidos, comprando a matéria-prima juntas e vendendo juntas. Que é isso, o nosso grande desafio e que nós não deixamos de lado, que é produzir juntas, comprar matéria juntas e vender juntos. Tudo no coletivo. Porque você sabe que quando uma só pessoa não faz nada. E eu não sou sozinha, eu sou uma das frentes que estou no produto, mas tem outras pessoas que estão. Cada grupo, o Pé do Morro tem uma coordenadora que coordena de lá. A do Trairi tem uma coordenadora que coordena as rendeiras de lá. A do Estrela tem uma coordenadora que coordena lá. E aquele da Timbaúba também. Sim, gente, fazendo a nossa renda, nós temos o cuidado de trabalhar 4 pilares. O primeiro, eu falei dos prismas, agora 4 pilares. O primeiro é o resgate da nossa cultura, revitalizando a nossa renda de birro, nosso artesanato. Porque se eu disser assim, se resgata é uma coisa que sumiu, né? E a renda não sumiu. Nós queremos revitalizar nos tempos atuais, né? A renda de birro. E o outro é o social, trabalhar o coletivo. É isso que nós fazemos. O terceiro é o econômico. É, claro, trazer um pouco de retorno financeiro. E o quarto é o ecológico, porque o ecológico é da natureza, que para fazer a renda nós trabalhamos 7 elementos. Não sei se vocês sabem, nós trabalhamos 7 elementos. 3 industriais e 4
naturais, industriais. É o papelão, né? É a linha e o tecido para fazer a almofada. E os naturais, que vêm da natureza, é as bolinhas, né, do catolé ou do tucumã, para fazer o birro. A varinha, que é da planta, da almeja, do pau-ferro, para fazer a haste, né? E os espinhos, que é da família do cardeiro, né? Do cardeiro, da família do mandacaru, que nós trabalhamos, que é um espinho mais fino e mais delicado. E a palha da bananeira, que é além do fruto, para encher a almofada. Certo? Então, gente, a gente temos que valorizar a nossa cultura, a nossa arte, a nossa renda de birro. Valorizando, nós estamos defendendo também um pouco do meio ambiente, também, né? Dos nossos espaços. Também nessa minha trajetória de defender, né, a nossa renda, de divulgar, e fazer com que ela não desapareça, sempre estou ali, nas reuniões, nos encontros. Eu lembro bem que quando saiu esse edital, né, ele já conhecia o meu trabalho e me chamou e perguntou se eu queria me inscrever, né? Aí eu, foi até ele mesmo que me inscreveu no edital dos Tesouros Vivos da Cultura, né? Aí eu me inscrevi como rendeira. Nessa época eu tirei o 2º lugar, foi em 2011. Eu tirei o 2º lugar no estado do Ceará, né? Aí eu recebi o meu primeiro diploma como Tesouro Vivo da Cultura. Aí eu continuei trabalhando, né? Fazendo as minhas apresentações, eu sempre era convidada, eu ia para a Feira Arte, sempre era entrevistada, sempre era fotografada, sempre era chamada para me falar sobre a renda, né? Nas feiras que eu ia. E em 2016, também eu fui diplomada, reconhecida como mestra notório saber do Tesouro Vivo da Cultura na técnica renda de birro. Eu acredito que seja através dessa divulgação desse meu trabalho, que é onde eu vou, né, eu divulgo, né, eu tenho participado de vários eventos em vários estados, né, no Brasil, não só em Fortaleza, como no Brasil, né? E eu já fui homenageada e alguns acervos, homenageada sobre esse meu trabalho, no município de Trairi, que eu acho que você tem um reconhecimento, que já fui, né, homenageada lá com algumas placas, né, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura. Também eu fui homenageada numa grande feira lá em Fortaleza, no centro de evento, que é a FENACE, é uma feira nacional, né, do Nordeste, que ela viaja em todo o Nordeste. Esse ano era para acontecer em maio, mas vai acontecer só por causa, né, dessa pandemia, acho que só em novembro, se der tudo certo. Eu fui homenageada também, lá fui chamada, também me deram um espaço da mestra, e fui homenageada, né, lá, chamada lá no palco, homenageada, que eu recebi uma jangada com a vela toda em renda. Em 2019, eu estive em Brasília, no 12º Salão de Artesanato Nacional, Internacional, né, de artesanato. Também lá, não sabia de nada, né, foi pego de surpresa. Aí teve um espaço dos mestres, né, onde colocou o meu trabalho, né, com o meu nome lá, e eu fui homenageada com uma mandala assim, com o meu nome, tudo direitinho, como mestre do Tesouro Vivo da Cultura, né, representando o nosso Ceará. E todas essas feiras nacionais que eu viajo, eu sempre levo a minha almofada para fazer ao vivo, né? Tem cada história dessas viagens que eu tenho, não sei se vai ter tempo de contar algumas, que tem acontecido comigo. Você sabe que a vida não é só mar nem só bem, né? É as duas coisas. E então eu estava lá numa outra feira, né? No momento lá foi em BH, né? Nas mãos de Minas, que é uma da segunda feira maior do estado, do Brasil. E eu estava lá no stand, devagarinho lá no cantinho lá, um espaço pequeno, falei,
pessoa passava, eu nem estava vendo nada, né? Olhava para mim, não tem nada não. Eu trabalho aqui, fazendo aqui a minha renda. Aí veio uma das organizadoras e disse, olha, você quer ir participar ali de uma apresentação ali, no centro ali, fazendo ao vivo? Pois não, eu vou. Aí eu fui, né, bem no centro, porque quando esses eventos é em ruas, né, assim, rua A, rua B, aí bem no centro ali eu fiquei lá, botaram uma mesa, botaram meus trabalhos aqui, aí eu sentado aqui com a cadeira e comecei. Bem alto mesmo, que o pessoal da Data Certo, quando me vê, ainda relembra. Eu sou a mulher rendeira, não queiram duvidar, venham conhecer o meu trabalho, é só se aproximar. Venham conhecer o meu trabalho, é só se aproximar. E continuei cantando. Meu filho, não deu muito tempo. Era gente arrodeando, tirando foto e comprando, e o pior que comprando. Por isso que eu digo, às vezes, um gritinho, né? A gente, né? Pois é. E aí depois começou a surgir outras músicas, ou eu compus outros, né? Outros versos, né? E eu transformei em música e por aí vai, né? Então, nessa linha que nós estamos trabalhando atualmente, nesse mundo atual da tecnologia, né? Da moda mesmo, né? Das tendências atuais, que é a inovação e a diversificação da renda de bio, sem deixar fugir das suas características próprias da renda de bio. Certo? Então, gente, hoje, tudo bem, hoje eu só estou produzindo, né, inventando algumas novidades, né, as sandálias, né, como eu falei, a gente trabalha nessas 4 linhas, que é vestuário, cama e mesa, decoração e acessórios. Então nós estamos se aprimorando, quando eu digo nós, porque não sou eu, né, nós somos as rendeiras. Eu faço a primeira peça, eu desenho, né? Eu produzo a primeira peça, né? Aí depois é que eu repasso para as rendeiras para a gente fazer esse trabalho coletivo, né? Da renda de birro, né? Agora estou desenvolvendo a coleção masculina, que é uma reclamação que a gente tem muito nas feiras, porque só faz coisas para mulher, não faz nada para homem, só faz para mulher, não faz para homem, né? Então a gente precisa, principalmente, eu estou certa, hoje eu já tinha uma dúvida, hoje não tem, apesar de eu não manusear bem, não sei manusear essa nova tecnologia, mas tem quem me assessore, me ajude, né? Ela é necessária, estou descobrindo que ela é muito necessária hoje. E vai continuar, porque o que nós estamos vivendo nos tempos atuais é essa tecnologia avançada, né? Se vocês me perguntarem, Raimundinha, hoje você se sente realizada com o seu trabalho que você faz na cultura, na nossa cultura? Eu digo para você que ainda totalmente não. Eu ainda quero fazer muito mais. Eu ainda tenho uns grandes sonhos nessa arte, de desenvolver essa arte, ao repassar, ao mostrar, a divulgar e a vender, claro, né? Eu sou a mulher rendeira, estou aqui para mostrar como se faz a nossa renda. É só observar como se faz a nossa renda, é só observar. Eu sou a mulher rendeira, você pode acreditar no trançado dos meus birros. As peças vão se formar no trançado dos meus birros. As peças vão se formar. Aprendi a fazer a renda com 7 anos de idade, numa almofada bem pequena, aprimorando a minha arte. Numa almofada bem pequena, aprimorando a minha arte. Eu sou a mulher rendeira, estou aqui...